Bênção. Glória a Deus, irmãos. Esqueci de alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Irmãos e irmãs, eu quero, enquanto você vai abrindo no Evangelho segundo João, no capítulo 8, João 8, quero te saudar, você, meu irmão, minha irmã, está aqui presente ao templo. Muito bom tê-los aqui, muito bom tê-las aqui. Muito legal, muito bacana mesmo. Quero também saudar você que está nos assistindo, seja ao vivo, ou seja você que vai nos ver depois. Eu sei que tem bastante gente que, mas não deu tempo, vou assistir depois. Mas a gente também quer te saudar, que aqui a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. O Senhor seja contigo em todos os momentos, por onde quer que você pisar o teu pé. Né? Assim é a palavra, a promessa do Senhor, onde pousares a planta do teu pé, o Senhor te tem dado. Creia nisso. Evangelho segundo João, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, aí assentado mesmo como você está aqui no templo, acompanhe comigo a leitura. Diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos e te pedimos: alimenta-nos. Alimenta-nos, Senhor. Tal qual um banquete gostoso, cheiroso, fresquinho, quentinho, bem temperado. Senhor, nos alimenta. É em teu nome, Jesus, que nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que é derramado sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que temos vivido. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o Fagner já mencionou e eu quero lembrar você, ore, interceda pela pastora Nancy. A pastora Nancy tem vivido alguns dramas pessoais, entre eles ela está à beira do exame da ordem. Né? Não sei se você sabe, mas a igreja metodista, pastora metodista, é o cabra aprovado, viu? Provado. Ele, para ir para o ministério pastoral, tem que ser indicado pela igreja local. Aí vai para um pré-teológico, para um exame vocacional, fica lá durante 1 ano estudando e vendo se é aquilo mesmo. Passado esse tempo, ele fica 4, às vezes 5 anos dentro de uma faculdade. Aí ele tem que cumprir os créditos acadêmicos para poder ter o título, né? É um curso superior, ele vai ter que enfrentar um vestibular e tudo mais. Passado esse tempo, ele ainda tem que apresentar, além de fazer estágio, ele faz estágio em 2 pedaços, ele faz um estágio numa organização não governamental e faz um estágio numa igreja local, numa comunidade de fé. E depois ainda tem que apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso.
Acabou? Não. Aí ele vai ser recomendado novamente pela igreja para que ele vá ao que a gente chama de aspirante ao presbiterado. E aí nesse período ele fica de 2 a 5 anos, onde ele tem que se preparar, e anualmente ele é indicado por uma comissão regional, que a gente chama comissão ministerial regional, onde essa comissão vai avaliar como é que tem sido o desempenho dele naquele lugar onde ele está, onde ela está. A pastora Nancy tem passado por isso, desde que chegou aqui. Vocês nem sabem, né? Passado isso, acabou não, ela tem o exame da ordem. O exame da ordem, meus irmãos e minhas irmãs, é uma prova que, dependendo da matéria, da disciplina que ela tenha que prestar, ela vai cumprir aí uma bibliografia, um pataco de livro que tem que estudar. Por exemplo, ela agora, ela está estudando uma bibliografia composta de 40 obras. 40 obras, isso mesmo, 40 livrinhos que ela tem que estudar para poder fazer a prova em novembro. Aí, haja saúde, né? Além de tudo mais, ela continua nos visitando, ela continua pregando, continua nos orientando, fazendo mentoria e fazendo tudo mais. Então, essa semana, especificamente ontem, ela comentou comigo, olha, fica mais ou menos de sobreaviso, porque eu não estou bem, eu acho que se amanhã eu ficar bem, eu vou. Mas não virou. Então, ore pela sua pastora, meu irmão, minha irmã. A pastora Nancy precisa muito da minha e da tua oração, para que ela continue cumprindo o ministério que o Senhor a chamou, cumprindo com unção, com a ação poderosa sobremaneira do Espírito Santo, com todas as lutas que vocês têm acompanhado no ministério dela. Mas, quando ela falou isso ontem, esse texto já me veio à mente, para a gente conversar um pouquinho sobre esse encontro, porque ela pregou há um domingo atrás sobre um encontro interessante. Quem lembra que encontro foi? Quem sabe aquele camarada que estava na árvore? Qual era o nome dele? Que bom que vocês lembram. Naquele encontro, no final, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E hoje eu quero partilhar contigo, meu irmão, minha irmã, um outro encontro, mas um encontro talvez um pouco menos inusitado, porque a pessoa que encontrou com Jesus, ela foi obrigada a encontrar com Jesus. E nesse encontro, você vai perceber com clareza que haviam dois lados do jogo ali. E é sobre esses dois lados, nesse encontro, que eu quero conversar com você. De que lado nós estamos, de que lado você está. Olha o seu texto, meu irmão, minha irmã. O texto, na verdade, ele não começa aí no versículo 1. Ele começa num colchete no versículo 53 do capítulo anterior. E eu quero chamar a tua atenção por uma questão apenas vamos dizer assim, de rigor acadêmico, de honestidade com relação à crítica bíblica. Quando o texto está entre colchetes, e você vai encontrar esse colchete do 7,53 até João 8, 11. Todas as vezes que você encontrar isso na tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, significa que aquele texto ele não está presente nos manuscritos mais antigos. Significa que quando o texto ele foi passado de igreja a igreja, de comunidade a comunidade, passado ao longo dos anos e assim vai, os textos mais antigos não continham essa passagem. Por isso que na maioria das Bíblias que nós portamos hoje, principalmente a Revista Atualizada, que é a nossa tradução que nós usamos, a nossa edição que nós usamos nos púlpitos metodistas, você não vai encontrar esse texto se não tiver entre colchetes, sempre entre colchetes. O que isso significa? Eu não sei se você tem ideia de como os textos eles eram passados. Não tinha xerox, não tinha fotocópia, não tinha selfie, não tinha, vou tirar uma foto do celular, não tinha nada disso. As histórias, elas eram contadas oralmente pelas comunidades. Uma comunidade aqui contava a história, e recontava a história, e recontava a história, e de uma comunidade para outra, até que chegou um momento que era necessário registrar aquilo, por escrito. E esses escritos, eles eram passados também, de comunidade a comunidade, de modo que uma comunidade copiava ou recopiava um escrito e passava para outra comunidade. Então, o que nós tínhamos, o que nós temos hoje, até hoje, do que a gente chama de Novo Testamento,
são cópias de outras cópias. E nas cópias mais antigas esse texto não estava. Significa que isso não aconteceu? Não, não é verdade. Porque em alguma comunidade, em algum manuscrito um pouco mais tardio, o texto veio a aparecer como uma história vivida pelos discípulos de Jesus. Por isso está na sua Bíblia. E esse texto, ele fala na verdade que Jesus, ele tinha ido a uma festa. Capítulo 7, versículo 2. Olha aí, que festa era, meus irmãos? Festa dos tabernáculos, isso mesmo, ou festa das tendas, como outros dizem. Jesus foi a uma festa. E como peregrino, porque ele também não morava em Jerusalém, ele era um peregrino como tantos outros. Quando ele ia a Jerusalém, normalmente ele pernoitava numa casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, que ficava numa aldeia muito próxima chamada Betânia. Mas nessa noite, o texto diz no último versículo do capítulo 7, que enquanto todo mundo foi para casa, ele, na verdade, ele foi para onde, diz o texto? Para o Monte das Oliveiras. Provavelmente foi ali pernoitar com mais um grupo, numa tenda. E alta madrugada ele foi ao templo para ensinar. E enquanto ele estava de madrugada ensinando, tudo isso acontece. Amados, amadas, eu quero começar dizendo, eu não vou entrar ainda no texto, mas te lembrar o seguinte: todo crente, toda crente, precisa entender essa expressão de madrugada. Madrugada, meu irmão, minha irmã, madrugada quer dizer aquele lugar, aquele momento em que todos, todas, ou a maioria, dorme. Mas é o lugar onde, por estar tudo em silêncio, é o lugar onde Deus fala. E o texto fala que Jesus, parece que ele percebe, ou ele antevê o que iria acontecer, e de madrugada, onde ele vai? Ao templo. O texto fala, templo, versículo 2. De madrugada ele vai ao templo. E no templo ele ensina. Naquele tempo, irmãos e irmãs, não imagine você que o templo fosse como esse. Mas alguns historiadores dizem que quando há essa menção a templo, o escritor, na verdade, queria dizer aos átrios externos, aos espaços externos, onde muitos deles eram em escadarias. E nas escadarias ele se assentava e o restante do povo também se assentava para ouvi-lo. Querido, querida, todas as vezes que nós estivermos vivendo as nossas madrugadas da nossa vida, o lugar que eu e você precisamos buscar é a presença do Senhor no templo, aprendendo dele no templo, aprendendo dele na palavra, buscando dele em oração, em intercessão, em jejum, buscando no Senhor todas as vezes que nós necessitarmos. Uma palavra muito interessante que o pessoal do louvor falou aqui é sobre a ansiedade que muitas vezes se abate sobre nós, porque nós não temos controle sobre as coisas. E por nós não termos controle sobre muitas situações, nós ficamos às vezes agoniados, há uma palpitação no peito. Chega a dar dor, pontada. Porque a gente fica naquela expectativa, e agora, o que eu vou fazer? Mas o Senhor é aquele que sabe exatamente o que você precisa, do que você precisa, na quantidade que você precisa e no tempo que você precisa. Irmão, o Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Assim como, olhe para o texto, Ele de certa maneira cuidou dessa mulher, porque fez com que Jesus não fosse pernoitar em Betânia, mas voltasse ao templo. E enquanto Ele estava ensinando, o texto diz que alguns escribas e fariseus trazem uma mulher, conforme o texto, flagrada em adultério.
chama a tua atenção aqui, porque esse é o povo que acusa. E quando eu pergunto para você de que lado eu e você queremos estar, porque é um momento de encontro, e o encontro esse aqui tem dois lados. Tem um lado que acusa e tem um lado que defende. Esse é o lado que acusa. O lado que acusa, ele vai num lugar onde talvez ninguém iria. Porque a pergunta é, eu me faço essa pergunta quando eu leio o texto. Flagrado em adultério. Onde é que os camaradas viram que ela estava, né? Outra pergunta. Adultério eu preciso de... Dá para adulterar sozinho, irmãos? Não. Cadê o machinho? Está faltando alguém nessa composição. O texto fala que trazem apenas a mulher, não trazem o homem. Eu fico pensando faço um monte de conjecturas. Porque talvez o homem fosse alguém muito conhecido, muito rico. Talvez fosse um homem muito querido pela comunidade. Aí o pessoal olhou assim, rapaz, o que você está fazendo aí? Corre, pega ela. Talvez, porque o texto não diz, mas eu poderia até supor, talvez fosse um estupro, por que não? E o estuprador queimou o asfalto, quer dizer, queimou o chão, né? Não tinha asfalto. Queimou a pedra. Não pode falar queimou a pedra. Querida, é um problema aqui, porque quando trazem apenas a mulher, eles de cara, eles estão querendo uma acusação, estão querendo forjar uma acusação, mas uma acusação que de certa maneira ela fica torta, ela fica falha, porque o texto original que está lá em Levítico diz que ele, o adúltero e a adúltera deveriam ser trazidos para sofrerem o apedrejamento. Então, a acusação já era falha porque ali no banco dos réus só havia uma pessoa, quando na verdade deveria haver duas. Outro problema, quando eles trazem a mulher, há uma questão, que isso também é uma questão de quem acusa. É a questão da intencionalidade. O que está por baixo daquela acusação? Irmãos e irmãs, muitas vezes nós sofremos acusações, as pessoas sofrem acusações motivadas por outras coisas, outras razões, e não exatamente aquilo que é. Se você vive no mundo corporativo, se você é professora, enfim, você sabe que muitas vezes talvez alguém tenha levantado uma questão contra você, que a questão não era regulamento, a questão era quem você era, ou o que você está fazendo. E aí, para bater em você, alguém puxa o regulamento e tenta te pegar. Que foi isso que aconteceu. O texto diz, olhe comigo, versículo 6. O texto diz que isto diziam, por quê? Estavam preocupados com a mulher, estavam preocupados com o cumprimento da lei, eles estavam preocupados com o quê? Olha o texto. Queriam o quê? Tentar Jesus, para ter do que o acusar. Chama a tua atenção que muitas vezes aquele ou aquela que acusa não está preocupado com as pessoas, não está preocupado com vidas, não está preocupado com a identidade, ele está preocupado apenas em suprir aquilo que é a sua intencionalidade. Mesmo porque, olha o texto, pergunto, qual é o nome da mulher? Qual é o nome dessa mulher? Vê se você encontra no texto. A mulher sequer tem nome. E é interessante que quando eles dizem sobre ela, falam sobre essa mulher, versículo 5, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, tais, todo designativo, toda adjetivação daquela mulher estava ali incorporado nesse tais. O que tinha por trás desse tais? Adúltera? Infiel? Aqui não importa.
O que importa apenas era a intencionalidade. Irmãos e irmãs, mulheres sem nome viram meros objetos aqui. Assim como muitas vezes na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nós abrimos mão de falar das mulheres como elas merecem, com a dignidade que elas carecem. Você deve estar ouvindo que agora já tem talvez 1 ano, 2 anos, talvez até um pouquinho mais, tem se falado muito sobre violência doméstica, muito sobre estupro. A Confederação Metodista de Mulheres, por exemplo, lançou uma campanha que nas quintas-feiras elas se vestem de preto. E há uma camisa, inclusive, entre lá na página da Confederação, procure essa camisa, eu visto preto. Para lembrar que no Brasil, mulheres são estupradas a cada minuto. No Brasil, há uma cena de agressão doméstica contra a mulher a cada minuto. No Brasil, os melhores trabalhos, os melhores empregos não são destinados às mulheres. No Brasil, quando se fala de mulher, há muita dificuldade de entender uma mulher, por exemplo, ocupando posições de destaque. Se isso é aqui, no nosso tempo, imagine século I, tempo de Jesus. Essa mulher, como o texto diz, ela foi trazida ali a Jesus, flagrada em adultério. Como você imagina, estava vestida? Acho que não. E ela foi trazida com um buquê de rosas na mão? Também acho que não. Eu acho que ela deve ter sido trazida tal qual você traz um cão leproso ou um animal que, debaixo de bastante murro, soco, pontapé, deve ter chegado ali sangrando e jogam aquela pessoa como se fosse um monte de carne que acabou de ser dissecado de um cadáver. Talvez sangrando, chorando, imaginando que ela ia morrer, porque era isso que ela ela deve ter pensado, vou morrer. Mas eles não estavam preocupados com a mulher, estavam preocupados em acusar Jesus. Irmãos e irmãs, quem acusa muitas vezes aplica a lei conforme a conveniência. Quem acusa, eles têm sempre a ideia de cercear a defesa. Quem acusa esquece de outros designativos e outros adjetivos. Eu chamo a tua atenção que se eles queriam aqui no texto aplicar a lei de Moisés, significa que ela era uma filha de Abraão, ou seja, ela era judia. Ou seja, queriam matar alguém do seu próprio povo usando a lei que era pertinente àquele caso. Era um casuísmo. Irmãos e irmãs, quem acusa esquece de todas essas coisas. E olha, todos e todas nós, nas nossas pelejas diárias, a gente enfrenta acusadores e acusadoras. É gente que às vezes quer bater na tua fé. E aí vai falar do teu corte de cabelo. Vai falar que você não usa isso, não usa aquilo. Vai falar do seu linguajar. Vai dizer da tua gestual. Às vezes aqueles que acusam, eles não estão preocupados com a tua identidade, estão preocupados apenas em bater naquele que você representa. Porque, irmãos e irmãs, eu não tenho medo em dizer que hoje, quando se bate muito na igreja evangélica brasileira, no fundo, eles querem desonrar a nossa fé, desonrar o Cristo que nós ostentamos, querem desonrar a cruz que a gente carrega. Porque é mais ou menos assim, olha lá, o fulano caiu, olha lá, fez isso, fez aquilo, e aí, você vai dizer o quê? É mais ou menos assim. Mesmo sabendo que eu e você, nós não somos porta-vozes de quaisquer denominações que sejam, porque nós não somos representantes de um CNPJ.
Nós somos aqueles e aquelas que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro e carregamos dentro em nós aquele que é muito maior do que o mundo, é o Espírito Santo que está em nós. É aquele que quando nós nos reunimos, nós sentimos aquele enlevo, a gente sente aquela alimentação, a gente sente aquele calor no Espírito Santo. É aquele que quando a gente vai na madrugada orar, quando a gente vai buscar o Senhor, Ele nos responde. É aquele que quando eu vou ao altar chorar aos pés dEle, Ele vai me ouvir. Isso não tem nada a ver com CNPJ, meu irmão. Isso não tem nada a ver com empreendimento evangélico. Isso não tem nada a ver com estruturas. Isso tem a ver com a fé que eu e você carregamos. Aqueles e aquelas que nos acusam estão preocupados em derrubar aquilo que nós representamos. Não estão preocupados com a vida. Por isso eu acho que nesse encontro existem muitas semelhanças com as nossas lidas diárias. Mas o texto segue. Quando eles perguntam para Jesus, e eles tinham um lado, é o lado de que acusa. Versículo 6 fala da atitude de Jesus. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Olha o texto. Ele responde de pronto? Não. Ele escuta e se cala. Ele se agacha e começa a escrever. Muito se tem dito sobre o que será que Jesus tinha escrito. Alguns comentaristas bíblicos dizem que, na verdade, Jesus ele estava, tal qual o profeta que era, representando a própria figura do Senhor, que quando quer falar ao povo, ou quer falar numa situação de dificuldade, o Senhor escrevia com o próprio dedo. Tal qual lá na Babilônia, quando chamam a Daniel para interpretar, porque Deus havia escrito algo na parede. O dedo de Deus escreveu algo, e as pessoas queriam saber o que ele tinha escrito. O Senhor, o próprio Senhor, naquele momento, ele se inclina e começa a escrever. Como eu disse, alguns comentaristas bíblicos dizem que talvez Jesus estivesse representando e incorporando um simbolismo, dizendo: o próprio Senhor escreve contra vocês aquilo que vocês precisam entender. Assim como um outro simbolismo, irmãos e irmãs, tal qual lá no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, em vários momentos, assemelha o povo de Judá como aquele povo, como aquela noiva ou aquela esposa que se prostitui ou que adultera. E o profeta, nesse momento, diz: mas há esperança para você. E Jesus talvez quisesse demonstrar que aquela mulher também era um simbolismo, porque escribas e fariseus, os doutores da lei, estavam usando uma filha de Abraão como objeto para poder embasar a sua acusação. Irmãos e irmãs, eu quero te chamar a atenção no seguinte: quando nós formos acusados, não se preocupe em responder de pronto. Faça como Jesus. Fique em silêncio. Irmãos, o Senhor Deus é Senhor de todas as coisas, dos céus e da terra. Eu vejo essa frase, inclusive, em para-choque de caminhão. Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus, eu sou nada. Então o Senhor, o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele não precisa de mim como seu advogado, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então se alguém te acusa, é preferível que você lembre daquela palavra que está lá em Mateus, não precisa abrir. Mas no Sermão do Monte, no início, quando Jesus diz: bem-aventurados, felizes sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso
galardão nos céus. Querido, querida, se você é perseguido, se você é acusado por conta da justiça, por conta do evangelho, por conta daquilo que você e eu, nós representamos, você e eu somos felizes e já carregamos conosco os nossos respectivos galardões. Por isso, não se preocupe com os acusadores. Chama a tua atenção, desde que eu e você estejamos no caminho da retidão. Porque se eu e você resvalarmos o pé e não estivermos no caminho da retidão, e alguém nos acusar, aí é o momento, como o irmão Fagner fez aqui, de nos quebrantarmos como Davi, na presença do profeta Natã, e dizermos: Senhor, eu pequei. Querido, querida, é libertador reconhecer o pecado e permitir que o Senhor te cure ou nos cure. Isso é libertador. É libertador quando eu reconheço que tem um pecado corriqueiro, intencional, que a Bíblia chama de iniquidade. Mas eu digo: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais. O Senhor, Ele é capaz de me libertar. Só que Ele vai requerer de mim que eu continue naquela caminhada, naquela passada. Olhe para o texto. Quando Jesus é daqueles que defendem, ouve a acusação, não tem nada para responder, vai escrever no chão, evocando uma figura do Antigo Testamento, ou uma figura do dedo de Deus que escreve, ou a figura do profeta que acusa o povo dizendo: arrependei-vos, que exorta o povo dizendo: arrependei-vos. E aí, versículo 7, eles insistem. Quem acusa insiste. Quem acusa é pilheiro. O negócio é botar pilha. Enquanto o camarada não brigar, não ralhar, não chorar, você vai continuar pondo pilha, não é verdade? Mas aqui a pilha deu errado, a pilha deu ruim. Porque Jesus, Ele propõe uma charada que os coloca numa situação muito complicada. Raciocinem comigo. Que festa eles estavam? Porque Jesus foi na festa, vocês acabaram de dizer. Qual era a festa? A festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos. Festa essa que levava de 7, talvez 8 dias. Festa essa que, para que um judeu, um bom judeu, fosse peregrino ou não, participasse, ele teria que primeiro se purificar. Então, tecnicamente, eu digo tecnicamente, todos os judeus que estavam naquele lugar, naquele período de festa, estavam tecnicamente purificados, limpos. Em outras palavras, sem pecado. Porque eles se purificaram para a festa. Concorda comigo? E aí Jesus faz isso. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu fico imaginando, se fosse um jogo de baralho, um truco, o camarada está trucando, está ali blefando. 3, 6, 9. Mas eu fico imaginando, gente, e se desse errado? Porque tecnicamente todos estavam limpos. Tecnicamente, qualquer um poderia pegar uma pedra e já tacar um pedrão na cabeça da mulher. Então Jesus, ele tinha muita consciência do que ele estava fazendo. Porque ele joga com uma segunda coisa. O povo judeu estava sob domínio romano. E o poder de matar estava na mão do império. Na Jerusalém do primeiro século, a morte, o pecado capital, era dado pelos romanos. Então, embora a lei judaica permitisse a morte por apedrejamento, essa morte ela só poderia acontecer se o tribunal romano desse. Aí volta a pergunta. Uma mulher que adultera é motivo para a morte perante um tribunal romano? Pensem. Porque Jesus também foi um julgado, um criminoso político.
O nosso Messias, ele foi um criminoso político. Porque quem o condena à morte é um tribunal romano. Tudo bem, acusado pelos judeus e tudo mais, nós sabemos. Mas quem dá a pena capital por crucifixão é um tribunal romano. Então Jesus foi um condenado político. Mas e aquela mulher? Era uma condenada política? O que assuntos de alcova, meu irmão, minha irmã, tem a ver com as grandes questões políticas de Roma? Quando Jesus ele faz essa pergunta, ele propõe uma charada. Ou seja, olha, se realmente vocês se purificaram, porque também podia, né, meus irmãos e minhas irmãs? De repente o camarada falou que se purificou para a festa lá, mas, né, a moda vambora, você sabe como é que é o negócio. Tá todo mundo lá, vai no, né, passou a boiada, vai todo mundo junto. Mas, se todos tecnicamente estavam limpos, então vai, atira a primeira pedra. Já que você não tem pecado, só que depois você vai se ver com o tribunal romano. Porque se essa mulher, que é judia, filha de Abraão, tiver algum apadrinhamento, alguém, e de alguma maneira também, já que vocês estão dizendo que ela é adúltera, vai que ela também, com algum romano, diríamos hoje, cabeça grande, bigode grosso, de Roma. Aí vocês vão se ver com o tribunal romano. Porque vocês mataram alguém que vocês não poderiam ter matado sem um julgamento justo. Irmãos e irmãs, quando nós nos enveredamos pela defesa, nós começamos a entender quais são os caminhos de Jesus. Aqui, Jesus, ele propõe uma charada. Ninguém falou mais nada. Olha o texto, olha o texto. Versículo 8, Jesus estava tão preocupado que voltou a se inclinar e escrever no chão. Versículo 9, a preocupação passou para os outros. Foi um a um saindo. Até que, e aqui vem a beleza do encontro, quem fica? Só Jesus e a mulher. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós entendemos esses encontros, nós sabemos que Jesus ele nos encontra na maneira como nós estamos, tendo uma sentença de morte sobre nós, tendo uma palavra de maldição sobre as nossas vidas, caminhando em pecado, não me importa, o Senhor é aquele que se encontra comigo no pior vala de lama que possa existir. O Senhor é aquele que me resgata, que me retira daquele lugar. O Senhor é aquele, e olha o texto, que vai me dar voz. Versículo 10. Veja aí, Jesus se refere a ela. Fala com ela. Pergunta dela. E quer que ela fale. E aí, mulher? Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Irmão e irmã, quando nós estamos nesses encontros, primeiro eu preciso escolher qual lado que eu vou. Eu vou acusar ou vou defender? Se eu vou defender, eu preciso dar voz àquele que está sendo acusado. Eu preciso dar voz àquilo que está ali, apertado. Eu preciso dar voz. E ela responde: ninguém, Senhor. Aqui é um dos textos mais controversos, usados de uma forma às vezes muito equivocada, quando ele diz: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Em algumas traduções está vá, mas não peques mais. Eu não sei se, acredite em mim, essa conjunção e aí, ela pode ser e ou mas, tá bom? Acredite em mim. O vai não peques mais, ou eu tampouco te condeno, não quer dizer que eu e você temos salvo-conduto, passe livre,
para sair por aí fazendo o que bem entender, o que der na telha. O que ele quer dizer é que, olha, você acabou de ser arrancada de uma sentença de morte. A partir de agora, entenda, eu não estou preocupado com o que você fez. Está perdoado. Eu estou preocupado com daqui para frente. Vai e não peques mais. Quem defende, meu irmão, minha irmã, não está preocupado com o passado. Quem defende está preocupado com o aqui para frente. Mesmo sabendo que, eventualmente, podem haver recaídas. De repente, Senhor, não era, mas começa de novo. Começa de novo. Começa de novo. Irmãos, sempre é momento de recomeço. Não é porque você errou uma vez, pediu perdão e continua a caminhada, passou um tempo, você errou de novo. Você pede perdão, se arrepende, demonstra na tua vida os frutos, que são frutos, como diz o Senhor, dignos de arrependimento, e vai de novo. Irmãos e irmãs, quem defende está sempre preocupado, não com o que se foi, mas com o que está adiante. Tal qual Paulo, em certo momento, ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Que bom que vocês estão aí. Irmãos, de que lado você está? Quem acusa ou quem defende? Quem acusa está preocupado com a morte. Quem defende está preocupado com a vida. Quem acusa, ele usa de subterfúgios, de desculpas para poder te pegar. Mas quem defende está preocupado com o que vai acontecer para frente. Por isso que, quando eu olho para esse texto, irmãos e irmãs, eu fico pensando naquela mulher de Lucas 7. Lembram? Abre aí na tua Bíblia. Em Lucas 7. No capítulo 7, verso 36, a palavra conta um episódio de uma mulher que entra na casa de Simão e chora aos pés de Jesus. É interessante que o texto diz em Lucas 7, essa mulher não diz uma palavra, ela apenas chora. E os que acusavam, porque naquele texto também tinha quem acusava, dizia, se esse soubesse quem é essa mulher, que é pecadora, não ia deixar fazer esse negócio. Mas Jesus o que diz? Propõe a parábola e ainda perdoa o pecado daquela mulher. Irmãos e irmãs, eu não tenho provas bíblicas, e eu não encontro ninguém na crítica bíblica que diga que essa mulher de Lucas 7 é a mesma mulher de João 8. Então eu não posso dizer que são as mesmas mulheres. Mas eu também não posso dizer que não são. É aquela história. Inexistência de prova não é prova de inexistência. Então, entre o dito e o não dito, pode ser que seja. E aí, se for essa mulher de Lucas 7, a mesma mulher de João 8, faz muito sentido. Porque aquela mulher de João 8 ia morrer. E a mulher de Lucas 7 sabia que tinha sobre si uma sentença de morte. Chora aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, unge e beija, enfim. Querido, querida, quem entende que Jesus é aquele que nos resgata, entende que eu e você somos tais quais aquelas mulheres, seja a de João 8, seja a de Lucas 7. Porque no fundo, qual de nós, ou quem de nós pode dizer, purifiquei a minha vida, estou limpo de todo pecado, a partir de agora não peco mais? Irmãos, irmãs, todos os dias, essa manhã eu estava com meu sogro, ele estava comentando comigo.
Muito curioso, né? Como a gente às vezes julga. Falei, A gente estava de carro e passou uma pessoa na frente do carro. Não vou nem falar para não induzir vocês ao erro. E aí vocês não pecam comigo, porque nós já confessamos pecado. E aí nós nos dissemos assim, como nós somos preconceituosos, né? Somos mesmo, irmãos. Somos mesmo. Por isso, quando eu pego esse texto e vejo Jesus tomando posição, defendendo aquela mulher, eu quero ser como Jesus. Como aquele que defende, traz a vida. E aí, eu quero concluir. Quando Jesus é crucificado, todos fogem. Mas quem está aos pés da cruz? Eram homens? Somente as mulheres. Apenas o Evangelho de João menciona de João. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E outra, na caminhada de Jesus, eram as mulheres que o serviam, porque um dos textos diz que elas serviam com os seus pertences, as suas bolsas. Então, o que precisava? Quando Jesus ele assume essa postura da defesa, ele está apostando na vida. Quando eu e você apostamos na vida, irmãos e irmãs, nós estamos deixando legado às gerações futuras. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas aprendem conosco. Se eu e você apenas acusamos, elas vão aprender a acusar. Se eu e você sempre defendemos e colocamos um contraponto, não usando de forma permissiva o que está em João 8:11. Nem eu tampouco te condeno, então você pode fazer o que você quiser. Não, não é isso. Mas é trazendo a responsabilidade aquilo que está previsto na lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem, também a mulher, semear, isso também ele ceifará. Então, quando eu ensino a defesa, aqueles que estão ao meu redor aprendem o caminho da vida. Por isso, eu te pergunto, de que lado você está? De que lado você quer estar? Você que está do outro lado da câmera, eu te pergunto, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado daqueles que acusam, que apedrejam, que desejam sangue, que desejam morte? Ou ao contrário, você deseja, como Jesus, o caminho do arrependimento, o caminho da vida, o caminho da novidade de vida? Eu quero estar do lado de Jesus, irmãos. Eu quero estar do lado de Jesus, irmãs. E eu espero que você também queira. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te bendizer, te exaltar, te glorificar. E nessa noite, Senhor, o que nós desejamos é estar ao teu lado, como defensores da vida, Senhor. Então nos ajuda na nossa caminhada, nas nossas trilhas diárias, nos ajuda a escolhermos o caminho da vida, da justiça, da novidade. Pai, nós colocamos essas coisas nas tuas mãos. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos como o Senhor é, não como aqueles acusadores, mas nos ajuda a sermos aqueles que dão vida. E é em teu nome, Espírito Santo, que nós te suplicamos essas coisas e te agradecemos. Amém e amém. O Senhor te abençoe, te guarde